Então vamos lá, hoje nós vamos falar de fraude bancária com assinatura biométrica, aquela assinatura de reconhecimento facial. Se esse conteúdo foi importante para você, ou lhe acrescentar de alguma forma, considere se inscrever, curtir, comentar nesse conteúdo e compartilhar com aquele seu amigo que precisa ter conhecimento relacionado a esse tema. E apenas assim. Se isso não agregar, aí eu peço a você que não curta, não compartilhe e também não se inscreva. Tá bem? A assinatura eletrônica é gênero do qual qualquer meio de validação eletrônica de assinatura está incluído nesse gênero. Dentro das assinaturas eletrônicas, nós temos as assinaturas biométricas, as assinaturas digitais e as assinaturas de conhecimento e posse, que são aquelas com o uso de certificados digitais. Essas assinaturas de conhecimento e posse, elas são talvez as mais fáceis de se periciar no ambiente virtual, porque ela usa uma chave criptografada que foi validada por uma autoridade certificadora. Essa autoridade certificadora, portanto, vai dizer em que documento aquela assinatura foi firmada, quando aquela assinatura foi firmada. E assim é fácil de verificar a validação das assinaturas com o uso de certificado digital. As assinaturas biométricas, não. As assinaturas biométricas são aquelas de reconhecimento facial. É muito comum hoje que no momento da abertura de uma conta, no momento da assinatura de um contrato de adesão, que seja solicitado que você segure aquele documento em um ambiente claro, em um ambiente iluminado e faça aquela foto da biometria, ou mesmo que você posicione o seu rosto dentro de um círculo e aproxime, afaste, olhe para cima, olhe para baixo. Aquilo é validando uma assinatura biométrica. Essa assinatura, portanto, depois de muito usual e muito comum em diversos contratos, ela passou também a ser fraudada, assim como tudo na vida comporta um elemento de fraude. Além destas, há ainda a assinatura grafotécnica, aquela assinatura feita com um punho escritor. Essa assinatura também pode ser periciada aos moldes antigos, mas não é dela que nós estamos falando. Entenda o caso. O cliente chega do escritório e avisa que existem vários contratos de empréstimo bancário firmados por ele, ou supostamente firmados por ele, mas que ele desconhece. Ele não se lembra daqueles contratos. Ele sabe que ele paga as mensalidades, com desconto muitas vezes no contra-cheque, com descontos muitas vezes direto na conta bancária dele nos dias de vencimento. Quando nós pedimos essas informações ao banco, o banco explica que aqueles contratos, na maioria das vezes, foram assinados com assinaturas biométricas. E aí está o grande problema. Qual é esse problema? Como comprovar que uma assinatura biométrica é fraudada? Como comprovar que não foi realizada a assinatura biométrica naquele contrato específico? Nós temos sim algumas técnicas para isso. Percebam, os contratos assinados com biometria, assim como qualquer outra assinatura, comportam uma única assinatura por contrato. E aí, uma das primeiras estratégias usadas em direito bancário para você validar ou invalidar contratos de assinatura biométrica é questionar ao banco quantos contratos o cliente tem assinados por meio de assinaturas biométricas. Lá aparecem os números do contrato. São 3, são 4, são 5, são 10. Nesse momento, nós partimos para a segunda fase da investigação. Então, o banco nos traga nos autos as 10 assinaturas biométricas desses contratos, ou tantas quantas forem aquelas reveladas pelo banco. Nesse momento, você já começa a impugnar que talvez a assinatura usada para o banco sugerir a validade de um contrato assinado com biometria não foi assinada naquele nome, naquele contrato. Aquela assinatura biométrica é de outro contrato. Portanto, se ele diz ter 5 contratos, ele precisa de 5 assinaturas. Se ele diz ter 10 contratos, ele precisa de 10 assinaturas. E elas serão assinaturas diferentes. Assim como as assinaturas feitas à mão, elas nunca são iguais. Elas têm traços harmônicos e têm traços divergentes. As assinaturas biométricas, da mesma forma, elas não são iguais, elas têm traços harmônicos e traços divergentes. E natural que os tenha. Por isso, ao apresentar todas as assinaturas, elas devem ser únicas. Partimos então para a segunda fase da investigação da assinatura biométrica. Superadas essas duas fases, se isso se convalidar e você perceber que as assinaturas são divergentes, as assinaturas têm traços únicos e são firmadas para contratos distintos, há ainda a possibilidade do estelionatário ter feito isso mediante inteligência artificial. Nós partimos para uma terceira fase de análise da assinatura biométrica, que é
o crédito chegou na conta bancária do cliente ou ele foi contratado e transferido para a conta de terceiras pessoas. Se o crédito foi contratado e transferido para contas de terceiras pessoas, não há interesse jurídico em firmar um contrato de empréstimo onde você não receba a parcela que foi disponibilizada por esse suposto contrato de empréstimo. Temos um grande indício de que talvez aquele contrato tenha sido firmado mediante fraude. Superada essa discussão relacionada ao depósito na conta bancária do titular desse suposto contrato, há ainda um elemento a ser averiguado. Esse valor apenas transitou na conta do nosso cliente ou ele ingressou e permaneceu? O que queremos dizer com isso? O estelionatário pode ter feito o contrato mediante fraude, coordenou a operação até a transferência na conta do cliente e no imediato momento em que o crédito foi disponibilizado, ele transferiu para terceiras pessoas. Então perceba que a conta do nosso cliente foi utilizada apenas como passagem para que o crédito fosse aderido e nesse momento fosse transferido para terceiras pessoas. Se isso aconteceu, mais uma vez, nós temos grandes elementos para comprovar de que a operação foi firmada mediante fraude. Observe que nós estamos acumulando requisitos de auditoria. Isso deve levar em conta também quem é o destinatário. O destinatário é uma conta que nunca recebeu transações do cliente ou o destinatário é uma conta que habitualmente recebe transações do cliente. Se essa conta é absolutamente estranha, mais um elemento para comprovar indícios de fraude. E entre outras operações que são realizadas e analisadas no caso concreto e podem ainda ser averiguadas para instigar o judiciário a declarar uma fraude em operação bancária firmada por assinatura biométrica. Por isso, a nossa orientação é, se você tem dúvida, procure um especialista, procure um profissional habilitado em fraudes bancárias, em direito bancário, para que ele analise o seu contrato e quais os elementos que induzem ou que habitualmente são estratégias usadas por estelionatários fraudadores. De fato, muitas são as alterações nesse ambiente. A criatividade de quem faz elementos de fraude não para. Ela é constantemente evoluída. E assim, é necessário averiguar o caso concreto para identificar outros elementos capazes de ensejar a declaração de nulidade em razão de fraude na assinatura de contratos firmados com biometria. Espero que esse conteúdo tenha trazido a você um conhecimento novo, tenha lhe ajudado a entender um pouco do que acontece nesse ambiente novo, inovador e tecnológico das assinaturas eletrônicas e digitais. E se isso for importante para você, lembre-se, compartilhe, comente, se inscreva no canal para mais vídeos como estes. Eu fico por aqui, até mais!